Momento de oração. Queridos, vamos orar, mas antes quero convidar você para meditarmos na palavra de Deus, palavra que é alimento para a nossa alma. Eu quero convidar você para estar abrindo a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no livro da Revelação. Apocalipse, no último capítulo 22. Lembrando que hoje é o dia do nosso quadro Portas Abertas, mas eu já quero começar convidando você que deseja entregar sua vida a Jesus Cristo, a assumir este compromisso com aquele que te ama, com aquele que não faz acepção de pessoas, com aquele que se entregou até a morte de cruz, para nos libertar, para nos transformar. E eu quero convidar você para, neste momento, se você deseja em seu coração entregar a sua vida, o seu caminho, com toda a tua força, de todo o teu coração, com toda a tua alma, entregar-se a Jesus Cristo, tá certo? O nosso WhatsApp é o 991986462, DDD 81, e nós, com certeza, todos aqueles que nos acompanham irão orar por sua vida em nome de Jesus. Muito bem, vamos ler a palavra de Deus, texto da palavra de Deus que se encontra em Apocalipse capítulo 22, a partir do 1º. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia, ou seja, que vinha do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A revelação, o Apocalipse, que a revelação é o livro que desvenda, mesmo que carregado de simbolismos e, claro, com os recursos possíveis utilizado por João para tentar descrever as visões. A revelação do Apocalipse, ela é uma mensagem, a revelação para o nosso despertamento e também para aumentar a nossa fé em relação das coisas que aguardam e que esperam por nós. Claro que vivemos num mundo hoje em que tenta-se de todas as formas denegrir, diminuir, desacreditar as Sagradas Escrituras. Mas para mim, para você que crê, estamos nem aí para isso. Quem quiser crer, crê. Quem não quiser, continua não crendo. Nós sabemos que isto é real. Nós sabemos que isso não é uma criação humana. Sabemos que isso não é um desejo inalcançável, uma utopia.
Nós temos plena certeza, não só esta certeza, mas é algo que nos invade, é algo que está em nós, é algo que já está em contato, nós já estamos em contato com a eternidade. Esta fonte que se fez em nós a partir do momento que cremos, ela se conecta com a eternidade, ela salta para a vida eterna, disse Jesus. Ele é a água da vida, é a água viva, e quem dele beber, far-se-á nele uma fonte que salta, uma fonte que vai, que se conecta ao eterno. É por isso que nós já conseguimos sentir saudade deste lugar que a gente nunca foi, mas que já estamos conectados com ele. Isso o mundo nunca vai saber, a não ser que os homens se convertam a Jesus. E foi dado a João, num contexto de muita dor, de muito sofrimento, debaixo de uma perseguição ferrenha. Agora ele, sob o domínio de Domiciano, ele é colocado nesta ilha. E se você for lá no Google Maps, né, você pode ter uma visualização hoje de como está ali a ilha de Patmos, né? Mas certamente a época em que João ali estava, e alguns autores vão dizer que as pessoas eram mandadas para lá para morrerem mesmo, ficavam praticamente ao critério daquelas pessoas que ali estavam buscarem pela sua sobrevivência, pela sua alimentação. Então era realmente um lugar difícil, era um lugar onde você estava ouvindo a batida das ondas nas paredes de pedra. Este mover, ele fica muito caracterizado aqui nas palavras de João. Veja que quando ele compara em algum momento algum dado ali daquela revelação, ele vai comparar a voz de muitas águas, não é? Ele sempre vai estar fazendo referência ao ambiente em que ele ali está, para que o leitor tivesse pelo menos ali um vislumbre, uma percepção daquilo que ele estava vendo. Porque de fato o que está sendo revelado aqui e o que é dito por João é o que ele via era semelhante. Veja que ele diz aqui que ele via como um rio puro de água da vida, claro como um cristal, procedia do trono de Deus. E quando você vai lendo o livro de Apocalipse, vai sempre tendo essa referência de João dizendo: era como a pedra de jaspe, era semelhante a... Porque as coisas que estão no céu, obviamente, claro, não existem aqui na terra. É difícil até para aquele que recebeu a revelação, no caso aqui de João, fazer determinadas ligações com o que ele via, com as coisas que ele poderia associar. Então é um livro que é feito basicamente de associações. Os animais que ele via, por exemplo, que a grosso modo, a primeira leitura, a gente fica assustado com essas visões, é porque de fato não tem como você comparar, porque não existe aqui na terra. O que ele via, como por exemplo, os grandes gafanhotos com olhos humanos, e que alguns estudiosos hoje vai dizer que o que João via eram, na verdade, helicópteros de guerra, falando aqui de tempos de guerra. Só que o que era helicóptero para João? Ele não sabia. Todo o material bélico que ele conhecia era lança, era flecha, era espada, e eram os materiais mais avançados da época ali do Império Romano, que de fato eles tinham engenharia bélica muito avançada, mas ainda era muito rudimentar em relação ao que nós temos hoje, claro.
Então ele via um bichão daquele, né? Um helicóptero no ar. Como é que ele vai fazer essa associação? O que é que eu estou vendo aqui? Ah, eu estou vendo aqui, parece um gafanhoto. E de fato, você, né, quando vai vendo a semelhança do que existe hoje com o que está escrito em Apocalipse, é de fato bem curioso. Mas seja lá o que for, o que ele viu e o que chegou até nós, necessariamente é para nos alertar e é para nos animar. Como o professor Givanildo sempre que vem aqui, que fala do Apocalipse, dizendo que muita gente tem medo, né, de ler o Apocalipse e tal. Mas que na verdade o Apocalipse é um livro que deve nos alegrar. Porque é o livro que nos mostra o destino final, depois de todo o nosso trajeto de sofrimento, de angústia, de dor, de inglória neste mundo. É o livro que nos mostra o destino daqueles que são perseverantes, resilientes, que guardam a sua fé, que não se embaraçam com as coisas deste mundo, que não renunciam, que não negam, que se mantém firme a sua marcha, mesmo doendo, mesmo sangrando, mesmo perseguido, mesmo sendo humilhado e pisado. Mas quando você olha para o que está aqui escrito, você diz: meu Deus do céu, eu quero é ir para lá. E eu já estou lá pelos olhos da fé em nome de Jesus. João nos traz aqui só para a gente degustar um vislumbre. Claro que a descrição feita por ele ainda é muito distante daquilo que de fato é. Eu digo isso sem medo de errar, porque Paulo vai dizer que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, nem com o intelecto se percebeu. Ele diz que as glórias que estão aguardando o povo de Deus, a igreja do Senhor, não há de se comparar com as coisas daqui, por mais sublime, por mais grandiosa que existam aqui nesta terra, ainda é muito pobre, pequeno demais para se comparar com a glória que teremos no porvir. Paulo nem se anima, para ele seria quase uma blasfêmia quando ele diz que foi arrebatado. Ele não cita exatamente o seu nome, mas certamente foi ele mesmo, que ele diz: conheci um homem, e o que ele viu é tão real, é tão palpável, é tão verdadeiro, que ele diz: se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi levado ao terceiro céu, e lá ele viu, ou seja, existe algo para além desta ordem de coisas, existe algo que está para além, aguardando aqueles que perseverarem até o fim. E Paulo está dizendo: não me é lícito falar, não dá, não consigo, mesmo que eu quisesse, seria ainda muito pequeno, seria uma blasfêmia eu tentar descrever o que eu vi pela grandiosidade das coisas que me foram reveladas. Mas no final, ele escrevendo a Timóteo, ele diz: Timóteo, eu estou partindo, minha cabeça está a prêmio, guardei a fé, estou sendo derramado como este líquido no altar, mas eu estou indo em direção àquilo que um dia me foi revelado. Eu quero estar lá, eu preciso, eu tenho necessidade, eu tenho desejo de estar lá. Tudo aqui vai perdendo o significado quando nos é aguçada
ou aguçado esse desejo de lá estar. Quando nós temos este vislumbre, esse cheiro, esta percepção de que algo que está para além da nossa compreensão terrena, mesmo as máquinas, os computadores mais avançados, hoje está se falando aí dos computadores quânticos, coitados, nem assim tem a capacidade de descrever coisas tão grandes, gloriosas, que já está pronta, reservada para os santos do Senhor. João, que ele mesmo, terminando este capítulo, ele vai dizer que eu, João, vi. E eu comecei a falar para você do contexto em que ele está vivendo, de prisioneiro, isolado numa ilha, tendo que fazer o possível e impossível para comer, para se alimentar, nos momentos mais difíceis da sua existência aqui na terra. Mas é vivendo o pior momento dele aqui que ele pôde ver o que está nos aguardando na eternidade. O mundo, creia ou não creia, deixa a gente com a nossa loucura, deixa que chame a gente de louco, de ultrapassado, de alienado, de quadrados, enfim, deixa, não se preocupe com isso não. Cada vez mais eu me sinto honrado, mesmo não merecendo, mas eu digo, meu Deus, tudo isso é para mim. Tudo isso o Senhor reservou para aqueles que perseverarem até o fim, para aqueles que não desanimarem na sua carreira, na sua caminhada. Aí João começa dizendo assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, limpa e cristalina, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E aí ele começa dizendo algo que é totalmente impensado para o mundo em que se vive. Utópico demais para este mundo, porque quando você começa a analisar a história humana, né? Fazer um levantamento de todo o processo da história humana, das tentativas dos grandes impérios, da construção de grandes cidades, de grandes projetos arquitetônicos, mas nenhum deles deu certo. No Egito, a Babilônia, com uma cidade pensada, planejada, bem arquitetada, bem elaborada, com toda a sua suntuosidade, uma cidade praticamente intransponível, inexpugnável, uma cidade que as pessoas realmente, quando olhavam a sua grandiosidade, diziam: essa aí é eterna. O próprio Nabucodonosor, contemplando tudo aquilo que estava sendo e foi construído sob o seu poder, ele diz: ó, glória a mim, louvado seja o meu nome. Glória a Nabucodonosor. Aí Deus olhando para ele, dizendo: meu, coitado de você, meu amigo, tem uma coisa que eu não divido com ninguém. Deus diz: a minha glória não dou a outrem. A glória é do Senhor, a glória é de Deus. Veio de repente uma loucura no juízo, na cabeça de Nabucodonosor, que ele achava-se agora como um animal, comendo grama, comendo mato. E a Bíblia diz que foi por 7 tempos
Certamente não foram dias, porque diz que as suas unhas cresceram de tal forma como um animal, então em 7 dias isso não seria possível. Então, ou foi por semanas, por meses ou anos. Então você pode ter aí 7 semanas, 7 meses ou 7 anos em que este monarca poderoso, que estava ali no auge, no ápice da sua glória, dizendo: esta é a Babilônia que eu construí para minha glória. E Deus diz: agora você vai comer capim, para você saber que só existe um soberano no céu e na terra. E depois de 7 tempos, ele abre os olhos, ele cai em si, ele toma consciência de humano. E o que é que ele faz? Ele glorifica ao Deus dos céus. Babilônia passou, os muros foram destruídos, ela foi invadida. Agora, o domínio dos medos e dos persas, que também passou. E outras tentativas de homens que queriam dominar o mundo, construir grandes cidades, ter o seu nome perpetuado. E até na história recente, né, com Napoleão, querendo conquistar o mundo. Depois você tem uma tentativa aí de Hitler, querendo também dominar o mundo. Passaram. Suas tentativas de serem o centro, de quererem alcançar seus objetivos, passou. Porque a Bíblia diz que o mundo passa. Todas as tentativas humanas de poder e de glória passam. Mas a João foi revelado o lugar que é eterno. Porque quem reina lá, ele diz aqui no texto que a gente acabou de ler, quem ilumina lá é o próprio Deus. Quem reina lá é o próprio Deus. E ele diz aqui no versículo 3: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Será um reino de justiça. É o reino de Deus. É o reino que já não tem nada mais com estas coisas que conhecemos aqui neste mundo. Porque diz: as coisas velhas passam, tudo se faz novo, não só na vida da gente, do crente, mas na eternidade é tudo novo, novos céus e nova terra. E não dá pra gente comparar, não dá pra gente entender, e só vamos ter essa percepção quando nós estivermos juntos lá. E eu estarei lá, em nome de Jesus. Eu já estou lá. E eu creio que junto com você, na glória eterna. E João vai garantir isso. Ele está dizendo aqui: olha, ali nunca mais haverá maldição, porque o pecado, ele trouxe maldição ao mundo. Tornou a criação maldita. A criação que Deus disse é muito bom. O pecado, ele é tão terrível, tão diabólico, tão infernal, que ele se tornou uma maldição. A natureza está gemendo, aguardando o dia da redenção. O homem foi rebaixado e perdeu o contato direto com Deus, a comunhão com Deus. Isaías vai dizer que os vossos pecados fazem barreira entre você e Deus. Depois do pecado, o homem se esconde, o homem sente medo, o homem sente culpa. O homem ouve a voz de Deus e, ao invés de ir ao seu encontro, se esconde, tem medo, tem pavor e diz: ouvi a tua voz no jardim e me escondi. Por quê? Porque agora se tornou maldito, culpado, envergonhado. Pecado é uma maldição.
Mas o que João está dizendo aqui nesta nova cidade, ele diz que aqui não tem mais pecado, aqui não tem mais maldição contra alguém, porque nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o adorarão, os servirão. Teremos esta barreira do pecado, ela já passou, ela já foi. A comunhão agora é restaurada. Este elo agora é restaurado. E assim como era no jardim do Éden, a comunhão, Deus vir conversar com o homem, será restaurado. Glória. Se você crê nestas palavras, então não perca tempo. Porque isto que eu estou falando para você não é criação da mente humana. Não é produção do intelecto humano. É revelação daquilo que está reservado para os santos. E ele diz: e verão seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e verão diretamente o seu rosto. Veremos o Senhor, veremos Jesus como Ele é. Será que essa esperança em seu coração ainda está acesa? Será que este pavio está apenas fumegando, ou será que esta tocha está acesa? Você tem esperança de ver Jesus como Ele é, dele se apresentar a nós, dizendo: eu sou Jesus, o Cordeiro, eu sou teu Senhor, fui eu quem te protegeu, quem te guardou. Lá no velho mundo, nas coisas passadas em que você chorava, sofria, estava enfermo, estava angustiado, estava deprimido, eu estava lá com você. Imagina ouvir isso de Jesus. Eu fico às vezes imaginando esta conversa com o meu Senhor, para me prostrar aos seus pés e dizer: muito obrigado. E verão seu rosto. E ali ele diz: não haverá mais noite. Veja essa relação que João faz com o que ele está vivendo. Imagina o que era uma noite na ilha de Pátimos, né? Imagina o que é conviver ali na escuridão, agonia. Quanta agonia este homem passou ali naquelas noites, muitas vezes fria, sem nem 1% de luxo, nada. Ele era prisioneiro, ele era escravo. Mas era Deus dizendo para ele e também para nós: você não precisa mais se preocupar com os pavores da noite. Você não vai se preocupar mais com noites escuras na sua vida, com os tormentos desta vida, com os sofrimentos desta vida, com as amarguras desta vida, com as perdas que você sofreu e sofre, com as portas que se fecham. Não. João está dizendo aqui: lá não tem mais noite. Lá não tem mais este desassossego na alma. Lá eu não vou sentir mais esse frio que eu estou sentindo aqui, esta agonia, esta noite mal dormida. Não. Ele diz: não necessitarão de lâmpada, nem mesmo da luz do sol, que é essencial para a nossa vida, para a gente existir, para a fotossíntese, para a vitamina no nosso corpo. Ele diz: não precisa mais. Isso é a ordem das coisas que passaram. Sabe por quê? Porque a luz que iremos receber é a luz que vem do próprio Deus. Deus os ilumina. Imagina você viver em uma dimensão em que não haverá noite, não haverá sofrimento e seremos iluminados diretamente de Deus.
Porque esta luz que nos ilumina, né? Não é essa artificial, mas aqui eu estou vendo aqui o tempo. Tem aqui o que a gente chama de aquário, que é um vidro que a gente vê lá de lá. Estou vendo aqui o estacionamento, algumas árvores, o céu. Mas essa luz que chega ali, ela está atrasada. Ela é essencial para a vida, mas ela chega aqui com praticamente mais ou menos 8 minutos de atraso. É a luz que vem dessa estrela que a gente chama de Sol, que está tão distante daqui, desse planetinha chamado Terra, que essa luz, mesmo numa velocidade absurda, mas ele está tão distante que ela passa 8 minutos percorrendo o espaço sideral para chegar até nós, para incidir sobre a Terra. Nós vivemos literalmente do passado. Mas aqui João está dizendo não. Aqui nós viremos viver um eterno presente. Não teremos um marcador de dia, de noite. Não tem mais essa agonia da cronologia. Não, viveremos numa paz, no amor, iluminados diretamente pela luz inacessível de Deus. Ele nos iluminará. E disse-me estas palavras, João. João, escute. O anjo que foi quem deu a revelação a João, né? A revelação de Deus, dada a Jesus, e que ele entregou ao seu anjo que as notificou a João. Então este anjo que está notificando esta visão a João, o Apocalipse a João, disse assim: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Estas palavras, isso que você está vendo, não é mentira, não é utopia, não é uma criação da sua mente, João. O que você está vendo aqui é real. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo que você viu, que não pôde nem descrever direito, mas já é tão sublime, tão grandioso, tão glorioso, é fiel, é autêntico, existe, é fiel e verdadeiro. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, olha essa palavra, segura essa palavra aí, que ele está dizendo, estas coisas que em breve hão de acontecer. E não fique medindo com a nossa cronologiazinha, não. Porque até a ciência hoje já diz que o tempo é relativo. Hoje não, há muito tempo. Tempo é relativo. O que é um dia para mim aqui, em Marte já não é. Então, tempo é totalmente relativo. Porque muita gente vai dizer, mas isso já faz 2000 anos, Não, se engane não. Tiago vai dizer, ou é Pedro que diz que um dia para Deus é como 1000 anos e mil anos como um dia. E o anjo está dizendo, essas coisas vão acontecer brevemente. Está às portas, vai acontecer. E ele diz que, atenção, porque o meu regresso está próximo, eis que cedo venho. E feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Quer ser feliz? Quer participar disso? Eu quero, você quer? Jesus está dizendo aqui, confirmando, eu venho já. Porque assim como este lugar é maravilhoso, quase indescritível, aguarda os santos, o inverso também é real e verdadeiro. Há um lugar de alegria, lugar de prazer, há lugar que não tem mais dor, nem lágrima, nem sofrimento, mas a Bíblia não nos deixa alienado em relação ao que acontece para quem não chega lá. Ela diz também, há um lugar que aqueles que não querem, aqueles que não perseveram, aqueles que rejeitam, aqueles que fecham o coração, ela está dizendo, há um lugar de choro,
e de tormento eternos. Então, queridos, a Bíblia aqui nos diz que há um lugar como este que eu estou lendo aqui com você, ela também vai dizer que há o oposto disso. E Jesus aqui diz: eu venho logo, está próximo o meu regresso. Então guarde as palavras da profecia deste livro, guarde ela no seu coração e as pratique. E se converta dos seus maus caminhos, e se converta dos teus pecados, e se converta das tuas práticas. Se você quiser ir para este lugar, que a igreja segue para lá. Aí João vai dizer no versículo 8, João, eu sou aquele que vi e ouvi, ou seja, João é testemunha. O que faz uma testemunha? É aquela que vê, que ouve e fala. Ou só ouve e fala, ou só vê e fala, mas é aquela que participou do acontecimento de uma forma direta e agora está falando que viu ou ouviu, as duas coisas. E João é essa testemunha para mim e para você. Nós temos aqui o escrito de um homem que há 2000 anos atrás escreveu isso aqui dizendo: minha gente, isso é verdade, eu sou aquele que vi e ouvi estas coisas. É real. Está esperando para aqueles que amam a vinda do Senhor. Foi tão impactante que João tomou uma atitude de se prostrar aos pés do anjo que estava passando para ele aquela revelação. Mas o anjo disse: não faça isso não, João, porque eu sou teu companheiro de serviço também. Eu estou aqui a serviço dele. Eu não recebo adoração. Anjo não é para ser adorado, anjo não é para ser buscado. Não, anjo é só mais um mensageiro do Senhor. Você não faz isso, pelo amor de Deus que está no céu. Eu sou seu conservo de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam. Veja que coisa maravilhosa. O anjo aqui está dizendo que está a serviço de Deus para João, aos profetas, mas para mim e para você, para todos que guardam as palavras deste livro. E ele diz: adora a Deus. Só ao Senhor Deus adorarás, só a Ele prestarás o teu culto, a tua adoração. E estas palavras são fiéis e verdadeiras. Vou pular aqui porque o tempo foi-se embora. Que coisa boa, que coisa gostosa. Leia tudinho depois, tá bom? Mas ele diz aqui: aquele que testifica, versículo 20, destas coisas diz: certamente cedo venho. Jesus dizendo mais uma vez: eu venho. E João completa dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E termina com a bênção apostólica: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém, amém e amém. Pai querido, te louvamos pela tua palavra, pela revelação, que possamos nos mantermos firmes para chegarmos a este lugar que já está preparado. Dá força ao que está fraco, restaura e levanta aquele que está caído. Que vidas sejam impactadas por esta palavra, que vidas venham ao teu encontro nesta manhã e se convertam dos seus maus caminhos. Que haja mudança genuína, verdadeira e radical nos seus corações, porque este lugar está reservado a todos que amam a tua vinda e perseveram aqui neste mundo, aguardando e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se conosco, nos ajuda, nos abençoa, nos orienta, nos capacita, em nome de Jesus. Amém.